agradecendo a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, pedindo a eles que nos dê toda a sustentação necessária, a espiritualidade, os benfeitores do NEF, que possam nos dar toda a sustentação necessária para que possamos trazer o conhecimento da melhor maneira possível. Que assim seja. Bom, pessoas, hoje nós vamos falar sobre a ira, né? E o que seria a ira, né? Que ela está aí com os homens, né? Desde sempre, né? A ira acompanha a humanidade e a gente pode ver que eles estão conosco até agora. Até agora, na época da internet, né? Que nós vimos quantas pessoas iradas, né? Tem aí no meio de comunicação. Então, eu falei assim, eu vou trazer esse tema para nós e também ver, né, como que a gente pode se trabalhar, né, esse sentimento, né, que machuca tanto, né, tanto a pessoa que está irada como a pessoa que recebe, né, esse sentimento. Então, vamos lá. No dicionário, a ira é uma emoção intensa de raiva, indignação ou fúria, frequentemente acompanhada por um desejo de retribuição ou vingança. É uma resposta emocional às frustrações, injustiças ou ameaças percebidas. Depois, nós temos uma frase aqui de um indiano, de um pensador indiano, do Sri Giri, que ele fala o seguinte: a ira brota apenas de desejos contrariados. Então, só para a gente, né, perceber como que eu posso trabalhar esse sentimento em mim. Se esses desejos são contrariados, como que eu posso trabalhar esse pensamento, esse sentimento? Depois nós vamos ter a visão estoica sobre a ira. Então, aqui é só um começo para a gente entender como que os estoicos viam a ira. O primeiro passo para entender o motivo da raiva. Quem não jogou fora todo o seu caráter respeitável no momento em que enlouqueceu por impulso e se lançou contra outra pessoa. Isso é Sêneca, né? Sêneca no livro sobre a ira. Então, nós sabemos, né, que muitas vezes você joga tudo para eles, isso era muito comum. Né? Então, jogava todo o seu caráter, né, fora por causa desse sentimento tão agressivo. Quem, depois de ser provocado, se manteve consciente da quantidade e da organização de seus deveres. Então, muitas vezes você fica irado, você esquece o que você está fazendo, você esquece de todos os seus deveres. Que a razão vai embora. Né? Quem não falou mais do que devia, isso é muito comum. Quando você está irado, você fala mais do que você deve. Irado, com raiva, com cólera. Né? Quem, depois de jogar, consegue manter o controle de si mesmo. E muita gente, depois, né, que começa, que sente aquele sentimento, ele não tem mais controle dos seus atos. Quem conseguiu domar seu próprio corpo. Então, muita gente explode, muda de cor,
faz caretas, até se a pessoa se olha no espelho, pode até se assustar. Então, cultivar um caráter pacífico, depois Sêneca fala, ele fala que é melhor prevenir do que remediar. Então, você tem que controlar esse caráter pacífico. E aqui eu trouxe o livro dos Espíritos, na pergunta 893, onde Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios do progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, ela só vai ser virtude, né, sempre que há resistência voluntária. Não é uma resistência minha, não é uma resistência que eu tenho heterônoma, né, que eu estou obedecendo ordens. Não, é uma resistência voluntária, né, do arrastamento das más tendências. Então, vocês vão anotando tudo para depois a gente bater um papo sobre isso, tá? Sobre as paixões, né? Platão, em um de seus mitos, narra o desafio dos seres humanos em dominar a si mesmos e as suas paixões. Segundo o mito, os seres humanos seriam os condutores de uma bela carruagem alada, conduzida por dois cavalos muito distintos entre si. Então, um queria ir para o alto e o outro queria ir por baixo, para a terra. Né? Então, eles saíam, né, da autoridade do condutor. Então, cabe a nós conquistar o domínio sobre nós mesmos, a fim de conduzir a nossa vida aquilo que elegemos como válido. Então, somos nós que temos que conduzir, né, esses cavalos. Aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E os espíritos respondem: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixar de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para os outros. Então, quando nós deixarmos, né, de governar as nossas paixões, o perigo já está instalado. No Descartes, no livro As Paixões da Alma, ele fala o seguinte: a cólera ou a ira também é uma espécie de ódio ou de aversão que alimentamos contra os que praticaram algum mal ou procuraram prejudicar, não indiferentemente a quem quer que seja, mas particularmente a nós. Né? Então, é isso, né, que o Sêneca já trazia. Então, é meu orgulho ferido, né? Me contrariou, eu não gostei. Se você fez alguma maldade ou trouxe alguma mentira, alguma coisa, eu já fico irado. O desejo unido ao amor que se tem por si próprio é o que fornece a cólera
toda a agitação do sangue que a coragem e a ousadia podem causar. A ideia do ódio, que já encontram aí impressas, e dispõe a alma a pensamentos cheios de acritude e amargura. Ácido, né? Então, você traz toda e ele fala, inclusive, da bilis, né? Que eles acreditavam muito nisso, né? Que a bilis que traz todo o ódio, todo o rancor. As paixões em Spinoza, né? Para Spinoza, somos seres naturalmente passionais, passivos, deixando-nos dominar e conduzir por forças exteriores ao nosso corpo e à nossa alma. Então, a visão de paixão de Spinoza é bem diferente. Spinoza cita 3 paixões que não são boas nem más, são naturais. As demais derivam-se dessas. Então, as paixões da alegria, da tristeza e o desejo. Para Spinoza, né, a alegria, então, o derivado da paixão alegre seria o amor, a devoção, a esperança, a segurança, o conhecimento, né, a misericórdia e a glória. A tristeza, ela vai o ódio, a inveja, o orgulho, o arrependimento, a modéstia, o medo, o desespero e o pudor. E o desejo, né, que seria uma das paixões, seria a cólera, a crueldade, a ambição, o temor, a ousadia, a luxúria e a avareza. Depois, Spinoza nos fala o seguinte, né? Como é possível o homem livrar-se das paixões? Ele deve alcançar um conhecimento verdadeiro de suas paixões, para com ele valer-se das paixões positivas. Então, você não consegue se livrar das paixões, mas você, se conhecendo, você pode transformar o ódio em amor, você pode transformar o orgulho em devoção, e você vai mudando, né, essas suas paixões tristes, né, pelas paixões alegres. E você mesmo, se conhecendo, você consegue fazer isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, né? Então, ele nos fala o seguinte: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, né? A não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. Então, eu não quero ser comparado com ninguém, porque eu sou muito boa, né? E a vos considerardes ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. É o que acontece, então, entregai-vos à cólera. Então, qualquer comparação que me é feita, eu com meu orgulho ferido, eu vou me irritar, eu vou ficar irada, eu vou me revoltar. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que espedaça por não obedecerem. Então, quantas pessoas que nós já vimos chutando o carro porque o carro quebrou, então eles atacam até os objetos inanimados, quebram pratos, quebram, né, tudo, né?
e acabam até se machucando por causa, se ferindo por causa disso. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade. Então, nós já sabemos disso, né? Então, a gente é só trabalhar mais um pouquinho o nosso conhecimento para nos livrar dessa paixão triste. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 907, o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E os espíritos respondem, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, o próprio Espiritismo fala que a paixão é bom você ter paixão, né? Que pode levar, né, para boas coisas, mas você tem que trazer sempre ter sempre o bom senso, né? Depois aqui tem o Aristóteles na Ética Nicômaco, né? Então, de acordo com a interpretação de Aristóteles, a virtude, o arete, é encontrado no meio termo, na mesótese, entre ações opostas, entre o excesso e a deficiência, ou o justo meio. Então, é muito parecido os pensamentos, né? Tanto do Espiritismo como desses filósofos que nós estamos trazendo aqui. Na área da saúde, né? O transtorno de personalidade explosivo intermitente, ou ATEI, né? Que hoje está sendo muito estudado. É um distúrbio que gera comportamentos agressivos com acessos de raiva descontrolada e agressões desmedidas, motivadas por situações corriqueiras. A pessoa com esse transtorno de impulso costuma ter não apenas a saúde mental afetada, mas principalmente a sua vida social, porque ninguém gosta, né, de ficar perto ou de uma criança que tem o TEI, né, que é o transtorno de personalidade explosiva, né, ou mesmo de um adulto. A ira em Aristóteles, né? Aristóteles defende a ira como um desejo acompanhado de dor, de vingança percebida, em razão de uma desconsideração percebida em relação a um indivíduo ou ao seu próximo, vinda de pessoas das quais não se espera uma desconsideração. Então, a ira, né, para Aristóteles, seria mais ou menos você não esperar de um amigo, né, alguma desconsideração. E aí ele fala o seguinte: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil, né? Qualquer um pode zangar-se, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa. Isso não é fácil, aí ele diz. E é mesmo, né? Zangar-se é fácil. Mas na hora que você for se zangar, você tem que, principalmente, a medida certa, com a pessoa certa, na hora certa, né? E da maneira certa. Depois a gente vai ver por que essa maneira certa. E aí, na Ética Nicômaco, o Aristóteles diz que a ira é a pior falta e a mais comum. Segundo ele, existem várias formas de mau temperamento. Homens que se irritam facilmente,
homens coléricos, homens violentos que expressam sua ira fisicamente, né? Aqueles que mostram, dão murro, né? Homens mal-humorados ou amargos, ficam irritados demasiadamente. Por sorte, ninguém pode ser irascível de todas essas maneiras. Isso era na época de Aristóteles, né? Hoje nós sabemos que eles podem ser, sim, ser irascíveis de todas essas maneiras, né? Ele pode ser colérico, ele é violento, ele é amargo, ele fica irritado à toa, né? Então, tem muitos que conseguem, né, reunir todo esse temperamento. Então, para Aristóteles, se torna necessário fazer um ajuste entre o medo, a confiança e a ética para fazer a coisa certa. Então, eu tenho que fazer esse meio termo entre o medo e a confiança e a ética, principalmente, né, na ética. Sêneca, né? Segundo Sêneca, uma das raízes da fúria que pode acontecer a qualquer um de nós é, no fundo, o medo, né? Para Sêneca, o medo é a raiz de tudo. A ira é um sintoma de pavor que sentimos diante dos acontecimentos, de algo que se configura como uma ofensa ou injustiça. A causa imediata da ira é a percepção de que estamos sendo ultrajados ou injustiçados, desencadeando um desejo de punição ou retribuição. Então, para a Sêneca, na hora que eu estou sendo ultrajado, eu tenho medo, né, do que os outros vão pensar, que eu estou me mostrando muito. Então, é esse. Então, eles, aí vem o ataque, né? É a ira. Segundo Sêneca, a ira turva a razão. Né? Eu fico tão aquela coisa, né? Eu estou cego de raiva, né? É mais ou menos isso, né? Só que ele turva não só a visão, né? Ele turva a razão. A ira transforma, deixa a pessoa transformada. Então, né? A pessoa muda de cor, a pessoa muda a voz, né? Muda tudo, né? Então, ela fica transformada. Preciso agir por justiça, o Sêneca fala, né? E não por vingança. Então, na hora, eu tenho que usar a razão, né, para poder agir com justiça e não por vingança. Porque se eu for agir por vingança, né, eu não vou ganhar nada. Né? Muito pelo contrário, eu que vou ficar mal. Sêneca dá 3 lições, né? Então, ele fala que a primeira é a mais fácil excluir o sentimento pernicioso do que os governar. É mais fácil não permitir que entrem do que segurá-los depois de terem entrado. Pois, uma vez que tenha estabelecido posse, são mais poderosos do que seus supervisores e não aceitam ser cortados ou diminuídos. Além disso, a própria razão que segura as rédeas mantém seu poder apenas enquanto se mantém separados das paixões. Se ela se misturar e se contaminar com elas, não consegue mais deter o que antes teria podido remover. Portanto, uma vez abalada a mente, ela passa a ser escrava do que a arrasta. Então, o que Sêneca nos trouxe aqui como lição é para, na hora que eu vejo, né, que eu estou perdendo a razão por qualquer situação, para que eu possa pegar a rédea, né, dos meus sentimentos.
A segunda, né? Adie as ações, ele fala. Coloque a cabeça no lugar primeiro. O tempo é o melhor remédio. O melhor remédio para a ira é o adiamento. Peça a ira de início, não que perdoe, mas que pare e pense. Primeira coisa é esfriar a cabeça. Tomar tempo a si mesmo. E voltar ao ponto de equilíbrio. É uma coisa que eu sempre falo, né? Está muito nervoso, para. Se você vai mandar um e-mail, não manda hoje, manda só no dia seguinte, porque na hora da raiva você, né, faz coisas que muitas vezes você vai ofender alguém e você vai ficar pior do que a pessoa que você ofendeu. A terceira lição. Saiba corrigir à medida da retribuição. Você criticou aquele indivíduo de forma mais direta do que devia. Desse jeito, você não o corrige, você só o ofende. Da próxima vez, observe se o que você está dizendo é não só verdadeiro, mas se aquele por quem você diz consegue suportar a verdade. Então, tem muita gente que não adianta, né? Ele ainda não suporta a verdade. Então, essa sua correção não está ajudando em nada. Né? Agora, Kardec, né? No Livro dos Espíritos, pergunta 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E, às vezes, com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Pergunta 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Então, o Kardec questiona, né? E eles respondem. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas aos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nela se compraz, por consequência de sua própria inferioridade. Então, ele até fala que quer mudar, né? É como os vícios, né? Mas ele não faz nada. O que eu posso fazer? Né? Tentar falar. Né? Hoje eu vou tentar um pouquinho. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, eu sempre tenho que tentar, porque na hora que eu venço, né, mesmo que seja pequena, eu já me sinto muito feliz. Aí eu trouxe a Divina Comédia, que ele também fala sobre a ira, né? Eu trouxe umas passagens do Dante, né? Então, a Divina Comédia conta, né, a jornada de Dante pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Ele sempre trabalha com três, né, uma trilogia, ele sempre trabalha dessa forma. Então, no inferno, no purgatório, no paraíso, né, é conduzida por diferentes guias espirituais, como o poeta romano Virgílio,
de quem Dante era fã, a amada Beatriz e o São Bernardo, refletindo uma progressão espiritual e filosófica. Então, ele fala do purgatório, do inferno, purgatório do paraíso, né? Por isso que é comédia, né? Ele sai do inferno e vai até o paraíso. Depois, as três pessoas que acompanham ele também são três, né? E é sempre nessa trilogia que ele sempre traz mesmo. No início de sua jornada pelo além, Dante se depara também com três animais da floresta, símbolos dos pecados capitais que a humanidade deve vencer. Um lince, que é a luxúria, um leão, que é o orgulho, e uma loba, que é a ganância. Apesar de frequentemente ser considerado um texto religioso, a Divina Comédia é também um comentário crítico, social e político, refletindo as tensões políticas e as disputas de poder de sua época. E a gente sabe que Dante, quando escreveu, né, ele estava no exílio, né, que ele foi, né, por política, né, ele foi para uma outra cidade. Ele foi convidado a sair, né, de sua cidade. Aqui nós vamos tendo também os 9 círculos de Dante, né, que nós vamos ter aqui o limbo, né, que é onde estão, né, os virtuosos pagões, né? Então, a gente começa a ver, ele tem esse formato de cone, porque quando Lúcifer caiu, ele foi fazendo, né, e ele está aqui embaixo, no último, né, onde é muito gelado. Nessa parte, a gente pensa que é muito quente, mas não, onde Lúcifer está é muito gelado. E no limbo estão todos os virtuosos pagãos, né? Inclusive está Sócrates, tem outros ali, estão todos no limbo, né? Porque eles eram pagãos, né? Mesmo eles sendo boas pessoas, virtuosos, eles estão ali. Depois nós vamos ter o Vale dos Ventos, que é a luxúria, o Lago de Lama, que é a gula, a Colina da Rocha, que é a ganância, o rio Estige, né? Estige, que é aqui, que é a ira, que a gente vai falar um pouquinho, o cemitério de fogo, que é a heresia, o vale, né? Flegstonte, que é a violência, aqui sim, né? A gente já começa a ver que vai piorando aqui a situação, o Malenburg, que é a fraude, os fraudulentos que eles estão aqui, e o último de todos aqui, junto com Lúcifer, está a traição, porque para Dante a pior coisa que existia seria a traição. Então, de acordo com a Divina Comédia, o inferno é formado por 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas, né? A organização se baseia na teoria medieval de que o universo era formado por círculos concêntricos. Segundo Dante, a gravidade dos pecados aumenta conforme os círculos se tornam mais profundos. E tem uma frase, né, na porta do inferno, que a porta é larga, né? Então, a parte, né? Então, a porta do inferno é bem larga, né? Deixai toda a esperança, ó vós que entrais, né? Na porta do inferno tem isso. Por quê? Você entrando no inferno, né? Segundo a igreja, você não tem saída. No purgatório, sim, mas no inferno, não, né? O inferno é o estado de dor e de desesperança eterna dos que morrem na ira de Deus. Então, aqui nós vamos tendo, né, a explicação do Dante, onde amar demais,
as coisas do mundo, né? Seriam amar as coisas materiais, você vai para o inferno, que é a luxúria, a gula e a avareza. Amar de menos, amor insuficiente também, você vai para o inferno por causa da preguiça. E amar o mal aos outros, aí é pior, né? Que é a ira, a inveja e a soberba, né? E aqui por isso, né, que muitos falam, né, e a gente não pode de falar, nós estamos falando, né, da quinta é, da quinta divisão. Por isso que o pessoal fala, você vai para os quintos dos infernos, né? Então é mais ou menos isso, é a ira, né? A pessoa está tão irada, tão revoltada, que ela fala exatamente isso. Então, a ira, segundo Dante, a ira é acumulada em forma de rancor, também é um pecado. A paixão desgovernada, de novo, né? A paixão desgovernada é, 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 é a paixão, segundo Spinoza, a paixão triste, né? Que manda essas almas para o inferno, um estado de dor, ou seja, os irritados, os mal-humorados, os orgulhosos, os egoístas, os vaidosos, todos se encontram lá, nas águas do rio Estige, segundo Dante, né? A gente não pode esquecer que nós estamos falando, né, do inferno. Nós sabemos que não existe, tá bom? Inferno não existe para os católicos, sim. Mas nós estamos trazendo só por causa da ira, que eu achei interessante trazer isso. De almas afundadas na lama, nuas com ar furioso no rosto, elas se batiam, não com as mãos, mas com a cabeça, com o peito e os pés, arrancando pedaços uns dos outros com os dentes. Porque ele estava ali, né? Com o seu amigo, depois com a sua amada, né, olhando, e ele vai falando com todos eles, né? Olha ele aqui, né? Então ele vai falando com todos eles o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. A obra é fantástica, né? Nenhuma punição é tão adequada a ti quanto a tua raiva. Então, o que o Dante fala para nós, né? Que a maior punição, né, é para nós mesmos, que sentimos a raiva. Né? Nós estamos sendo punidos. Nós estamos de estar com aquelas pessoas, né, simplesmente porque eu sou mal-humorado, porque eu tenho raiva, né, e eu deixo de estar com as pessoas que eu gosto. Então, quem está se punindo sou eu mesmo, né? Através do mau humor, da raiva, que nem ele está falando, né? Os orgulhosos, os irritados, os egoístas, os vaidosos, né? Aqui eu trouxe os 7 líderes do inferno, segundo a demonologia, né? Então, cada um tem são os 7 pecados capitais, né? Então, em 1589, o teólogo bispo alemão Peter Besfield associou cada demônio a um pecado, né? Então, Lúcifer, sua soberba, que causou sua desgraça, né? Que é o orgulho, o Beelzebub, sua imagem veio do deus Baal, a gula, o Mamon, o nome é aramaico e significa riqueza, avareza. Azazel, né? Foi ele quem teria ensinado ao homem como fabricar armas de guerra, que aí é a ira. Asmodeus, associada ao rei de Sodoma, a luxúria. Leviatã promove inveja
a obsessão pelos bens materiais e o benfegor. Seus inventos engenhosos trariam riqueza fácil aos homens, tornando-os vítimas da preguiça. Então, aqui nós temos os 7 pecados capitais. Então, eu levei vocês para o inferno e agora eu estou apresentando para vocês os demônios aí. Então, os desejos contrariados, como diz o Sirigiri, né? O indiano. Então, é a ira. Então, o que eu provoco com a minha ira? Né? E o que tem essa ira? Então, o orgulho ferido, né? É isso que me traz a ira. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. O egoísmo, a vaidade e o medo. Né? E o medo é um forte candidato aí para, né, nos deixar irados. Né? Eu com medo é que nem o bichinho, né? O cachorro, né? Muitas vezes ele avança exatamente porque ele está com medo. Né? E qual é a raiz de todo mal? Né? Leon Denis ele nos ajuda aqui. O egoísmo, a vaidade, né? O orgulho e o medo. E ele nos fala o seguinte: o egoísmo é irmão do orgulho, e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Por isso, a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça, deve ser de combatê-lo. Então, a ira, o egoísmo e o orgulho caminham juntos com a vaidade e o medo. Podemos até dizer que são inseparáveis. Né? Então, é para a gente, né, prestar atenção nos nossos sentimentos, né? Para não ser uma pessoa irada aí. Depois aqui eu trouxe essa ilustração do caminhante sobre o mar de névoa. Será Deus o criador do mal? Deus não criou o mal, ele estabeleceu leis. E essas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Então, isso está no livro O que é o Espiritismo, na pergunta 129. Depois, na Gênese, nós vamos ver no capítulo 3, item 1, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. Aí tem a pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 614. Então, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. Ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, aqui, né, nós temos todas
toda a direção, tudo já formado, né, para o que nós devemos ou não fazer. E nós somos, né, como Aristóteles falou, né, nós temos a razão, o conhecimento, então nós temos que usá-lo, né? Homem já nasce bom ou mal? E o que é o espiritismo? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então, aqui no livro O que é o Espiritismo, né, na pergunta 130, ele faz a distinção, né, entre o espírito, né, que nasce simples e ignorante, suscetível ao mal por causa do seu livre-arbítrio, mas aí o homem, né, nasce bom ou mal, aí ele explica, né, vai depender, né, se o espírito é adiantado ou atrasado. Depois, na pergunta 128, a resposta: o livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus e é o atributo que a divindade imprime àquele e o eleva acima de todas as outras criaturas. É isso tão real a estima dos homens, um pelos outros, baseia-se na admissão desse livre-arbítrio, né? Então, aqui nós temos todas as respostas necessárias, né, para saber desse homem bom ou mau. E aqui eu trouxe a parábola, né, do fariseu e do publicano, onde a parábola do fariseu e do publicano é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Nela, Jesus conta a história de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, de maneira orgulhosa, agradece a Deus por não ser como os outros homens, mencionando suas próprias virtudes e julgando os outros. Enquanto isso, o publicano humildemente pede perdão pelas suas imperfeições. Então, nós estamos aqui, né, vendo exatamente, né, a diferença, né, de um homem bom, né, e um ainda que está caminhando para isso. A gente já está terminando, tá? Bom, então, o problema das relações humanas, segundo Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, colocando em forma de etiqueta nas velhas civilizações do Oriente e do Ocidente, formalizando, né, formalizado ao extremo nos tempos feudais e convertido em protocolo de conveniências no mundo moderno e contemporâneo, terá de voltar ao ponto de partida dos ensinamentos, dos ensinos e dos exemplos de Jesus. A regra áurea do amor prevalecerá num mundo regido pela moral consciencial, porque a primeira exigência da consciência humana é o amor ao próximo, desprezada e amesquinhada nas sociedades mercenárias a ponto de levar-nos ao seu contrário. O ódio, essa cegueira de espírito que gera e sustenta a violência no mundo, né? Então, é só para a gente perceber, né, a caminhada, como nós estamos caminhando, né, dentro desses protocolos, né, dessas formalizações, né? E hoje o que nós estamos fazendo? Aí tem aqui, né,
o Sêneca novamente, né? Onde ele nos traz: o homem foi criado para o auxílio mútuo. Então, essa é a natureza do homem. A ira para a destruição mútua. Ele quer congregar-se, ela desunir, ela desunir. Ele ser útil, ela ser nociva. Ele socorrer até os desconhecidos, ela atacar até os mais caros. Então, não é natural, né, a ira, né, para a essência do homem, né? A essência do homem é bem diferente, né? E aqui Sêneca nos traz muito bem no livro sobre a ira, né, exatamente o que eu devo fazer. Então, a ideia do bem corresponde ao sol, né, segundo Platão. A luz é a dialética entre o outro e eu. O conhecimento necessita esforço próprio, muitas vezes abrir mão das comodidades, enfrentar os nossos desafios, assumir a responsabilidade dos próprios atos, ser autônomo, né? Nesse processo, a nossa busca é essencialmente em reconhecer a nossa ignorância, os nossos valores e habilidades, repensar sobre os nossos interesses, organizar nossas necessidades, identificar os nossos medos que limitam o nosso caminhar, buscar nosso equilíbrio de forma a liberar nossas potencialidades, buscando o justo meio. Tudo bem? Aí eu dei um... Espera um pouquinho só. O, a, a bibliografia, tá bom? Então, seria isso. Pronto, agora eu terminei. Agora vamos conversar. Os irados da vida. Vamos lá. Ninguém tem ira aqui? O duro é botar tudo isso na cabeça. Não é? Eu Um achei elenco, fantástico. um elenco de regras aí que, olha, Não é? não é brincadeira, né? Não é, se tomar cuidado, a gente fica irado, só de pensar Não. na Eu achei quantidade, fantástico. na quantidade de itens que tem que levar em conta, né? Se bem que muitos são, né, próximos, né? Semelhantes. Eu achei muito semelhante ao espiritismo, todos eles, Pablo. É. Foi E, muito gostoso. É. Não, me ocorreu só quando você citou aí o quinto círculo das Uhum. afundadas na lama, né? Me ocorreu a libertação, né? Das almas ao longo dos charcos na caminhada, né? Quando É. você está entrando, quer dizer, pela leitura, né? Naturalmente, eu acho que eu não passei por lá, mas me ocorreu a hora que, né? Porque tem muita similaridade, né? Sim, Dessas colocações com libertação, e outros, principalmente a libertação, tem muito do que você colocou aí, né? mas eu acho que foi muito baseado no Inferno de Dante. Sim, Aliás, exatamente. muito, Exatamente. muito, muito. É, 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 usou muitas metáforas do Inferno de Dante para sim, poder, né, explicitar tudo aquilo, né? é, eu A- acho que ali- foi.
Aliás, é um bom tema para o nosso amigo Carlos, que gosta de confrontar o livro. Trazer, né? É. Eu acho que vai se Mas deliciar. nossa, se você pegar círculo por círculo, né? Você vê a porta larga, né? Que é para o Exatamente. mal. Você começa a ver, você vê, é fantástico, né? Ele descreveu o inferno assim de uma maneira fantástica. Usou todos, encontrou muitos amigos no inferno, né? Exato. Ele fala, né? Cada Uhum. um num Situação. círculo ali, né? E ele vai chamando por nomes mesmo, ele dá nomes às pessoas, então é muito, muito, muito gostoso mesmo, muito bom. Eu só te diria, viu, Paulo, não é lembrar, é pôr em prática que é mais difícil. Lembrar deve ser mais fácil, todas essas fases. É isso que eu digo. Praticá-los é mais difícil. Eu não sei se é lembrança ou se é apenas reminiscências do livro ou da própria experiência, né? Vai saber, né? Se não ficou registrado uma dessas passagens, né? Aí eu já não tenho condições de comprovar nada, né? Ou de duas, uma, ou reli e me lembrei, ou agora ouvindo novamente, né? Ou só reminiscências do livro, né? Mas É. enfim, Se você pegar o Sidney, a parte do mito de Platão, né? Da, dos cavalos, né? Você sim, vai ver que é muito parecido com o espiritismo, né? Se você não tiver com Aristóteles também, né? tá? Onde ele traz o justo meio, né? Você vai desgovernar toda né, a sua carruagem lá, né? Sim, E quem vai arrumar tudo vai ser sempre o cocheiro, que somos nós, né? exatamente. Não tem por onde, né? Não tem por onde. Né? Então, se eu não tiver esse justo meio, se eu não for bem, né? Aí É, bagunça tudo. e daí você vai cair lá no mito de que a Miriam vai comentar amanhã. Você já vai pronto com a escolha, né? É, Eu fiz isso, fiz aquilo, está pronto o relato aqui. E agora, o que que eu faço? é. Será que eu consigo sair e volto? Ou será que não? Ai, ai, tá bom. Então, tá bom. Mais questionamentos, meninas? Li, tudo bom, Li? Mais nada? Nossa, Você já respondeu tudo, Eliane? eu não. É, Não, já eu Ô, vamos. acho. graça, Tudo bem, Lê. tudo. O que é legal que eu pensei é como essas verdades elas estão por toda parte, né? As verdades da lei divina, elas estão por toda parte. E aí é bem aquilo mesmo que fala o Kardec, né? De vez em quando o homem esquece, né? Deus dá um jeito de fazer relembrá-las, né? E manda alguém para lembrar, né? Manda. E você pode É, ver que está sendo lembrado direto e a gente não e ler. aprende, né? E aí eu pensei, muitas vezes eu pensava assim, pô, mas o cara para vir lembrar as leis divinas precisa ser um profeta, né? Não, mas nem sempre. Você pode lembrar através da arte, né? Tá aí Sim, o Alighieri, através da arte ele lembrou, né? Através da arte, através da pintura, da música. Você não sim. precisa ser exatamente em forma de lei, né? Em forma de religiosidade. Não, Não. né? Você vê vários romances. Se você pegar os romances que terminam, aqueles romances água com açúcar, né? Que termina tudo Uhum. bem, maravilhoso, como é que termina? O amor vencendo, É, sempre.
sempre, né? Você vê o último capítulo de uma novela, é o amor vencendo, é o beijo no final, etc e tal, é pedindo perdão para o outro, por aí vai, né? Mas eu fiquei pensando, é disso que a gente gosta, É, porque a gente gosta porque vai ao encontro das nossas necessidades como espírito, né? Não, quando a gente vai contra isso tudo, é que a gente fica infeliz. é. Na realidade, isso que você colocou agora, nós somos sempre despertados, né? O tempo todo. O tempo todo. No cotidiano, né? Às vezes você está andando pela rua, um jardim, ou você acaba vendo alguém, ou se deparando com uma estrutura qualquer, e aquilo desperta uma sensação diferente, né? É, Completa- uma placa, sabe, eu fiquei pensando um dizer, um provérbio, um poema, são tantas coisas que falam dessa lei, né? Exatamente. Que é só a gente realmente praticar, como disse É que a o gente não Sidney, presta né? atenção, né? Não presta. Você acha lindo, maravilhoso, mas, Mas né? não Não, reflete a respeito. não sai da cabeça, né? Tem que sair da É, cabeça e ir para o coração e do coração para a ação. É o mais é, difícil. Sim. Eu acho que É, a ação é o mais difícil, né? sim, e a gente pega também os três tipos de espíritas, né? Ele só quando for o terceiro mesmo, né? Que ele já está colocando em prática, né? O que ele aprendeu. Então, eu Sim. acho que E aí já o Kardec chama isso de espíritas de coração. é. Aquele que coloca em prática que é o espírita de coração, não É, é aquele que. É o muito legal. cristão, né, que ele fala, né? Eu O não lembro os outros, espírita eu sei que cristão, é, o espírita de coração é o verdadeiro espírita, né? é, é o homem Muito de bem. legal. É. Então, tá bom, crianças. Se está todo mundo sabendo que a Ira, o Edson também já sabe direitinho, a Tereza também. Então, tá bom. Tudo bem, Miriam? Quer colocar alguma coisa? Está na doutrina, né? Deus se utiliza de todos os meios para Sim, ele é a exaustão os meios que ele se utiliza a todo momento, né? É. Quantas vezes no nosso dia a gente não é lembrado das coisas? Ou Nossa. às vezes até o mentor fala alguma coisa e a gente fala, mas não passa por cima, bater. Depois lá na frente fala, "Pô, mas se eu tivesse ouvido aquilo, eu não tinha feito a besteira que fiz agora." Nossa. Muitas vezes isso não acontece, né? Se eu não tivesse prestado atenção naquela Ou senão você vai ideia, falar assim, ainda bem que eu fiz, né? ou ainda bem que eu ouvi, né? Graças a Deus, brigadão, entendeu? Porque o tempo todo a gente está sendo lembrado, o tempo todo. É, É a exaustão nossa e deles, porque eles não se cansam, né? Bem, na verdade. é, Nós é que nos cansamos. é. Aí, o tempo todo. Só conversar aqui, a gente está lembrando de um monte de coisa, Nossa. né? E aí a gente começa a pôr em prática, porque fica sempre uma coisinha, fica, e essa coisinha fica ali. e E aí a a gente gente vê também, começa pondo em prática, devagar, mas vai. né, Miriam, que a mudança está provado que não precisa ser pela dor, né? Ah, Se a, não. se a gente Eu acho isso prestasse, uma coisa tão. Pelo isso é contrário. horrível. Se a gente prestasse atenção em todos essas obras de arte, em todos esses recados que vêm de alguma forma para nós, né? É, a gente pode entender isso sem ter que Sofrer, né? sofrer. Eu É falo, o não, eu contrário, sou né? contra esse A pensamento, gente, Eu viu? Eu sou fico, totalmente, a gente né? entende de maneira invertida. E a partir do momento que você recebe o recado, você percebe o recado, aceita o recado e vai começar a praticar, você está no caminho do bem, sim, da felicidade. Então a gente entende invertido. Não, não vou mudar, vou sofrer. Não, não vou sofrer, eu vou melhorar.
entendeu? E a gente não quer mudar porque acha que vai ser pior, mas não vai ser pior, vai ser melhor. E a gente entende de maneira inversa, porque está E é acomodado, né? aquele bem sofrer, Mudação que fica lá pegando. bem sofrer e o mal sofrer, né? O bem sofrer não é sofrimento, né? Não é sofrer, é justamente o contrário. Justamente o contrário. Justamente o contrário. É, Mas o a homem, gente o pensa homem desse jeito. sofre quando o homem sofre quando ele contraria a sua natureza, porque a sua natureza é boa, né? É. Sim, Mas ele fala, até o Sêneca fala isso, né? Que a natureza do homem é fazer o bem, né? E a ira é contra, né, a natureza do homem. Nós somos essência divina, né? Nós esquecemos isso a todos os momentos. É. Meio atrapalhadinho, mas é uma essência divina. o homem Pouquinho a tem, gente vai, aos poucos a gente vai lembrando. o homem É, tem uma resistência muito grande de praticar o bem. é. Tem uma resistência enorme de praticar o bem. Porque o bem ele se apresenta de infinitas formas. Sim. E a gente tem uma resistência muito grande em praticar o bem. Levar um copo d'água para alguém é o praticar o bem. E quantas vezes a pessoa está lá pedindo água, você fala, ah, não, vai você mesmo, você não tem perna. Não é? Mas você está ensinando, Miriam. Ah, Você não, está não ensinando. é bem assim, depende da situação, não é bem assim. Não é bem assim. Né? A gente vai porque ele está com preguiça de levantar da cadeira e fala, não, pode deixar que eu vou, entendeu? Eliane, bota a sua natureza horrorosa do lado. Mas não é verdade, Paulo? A gente tem que ensinar também, né? Para a pessoa não sofrer mais tarde, entendeu? A pessoa não dor- ficar tão Mas também magoada. não custa, né? A Oi? dor, a dor é inevitável, né? O sofrimento pode ser evitado, né? Então, a dor ela vai existir sempre A dor pela ela a vai ter. mudança. Exatamente, Então, Sidney. Aliás, e- eu diria assim, os desafios eles vão aparecer e você tem que saber ultrapassar. Agora, depende, tem nego que geme no primeiro passo que dá, né? Resiste, né? Sofre, é um sofrimento, né? E tem gente que não, né? Que aquilo vai fazendo parte, né, da evolução mesmo da pessoa. Mas cada um está na sua toada, né, na sua caminhada, eu acho. Que nem como aquela lembrou a frase, né? Tereza, a Sempre eu, essência. entendeu? Sobrou para mim, sempre eu, entendeu? E aí você fica com raiva, sempre eu. E aí vem aquela nesga de raiva por detrás. Não é? Pois é. Então, mas para você não ficar irado, você fala, levanta e vai pegar. Levanta e vai fazer. Ou então, ou então fala, agora eu não posso. Então faz você, porque agora eu não posso ir lá, mas Mas isso sempre sempre eu. pegou. Mas eu prefiro fazer também. Eu estou brincando, mas eu prefiro fazer do que ficar pedindo. Mas aí é o orgulho também, né? Tem o outro lado também, quando você pede e a pessoa demora para fazer. É. Você está precisando daquilo agora. Mas sim. Aí eu faço. Mas já estava indo, não, já fiz. Obrigada. Já fiz. Não precisa Mas fazer é mais. isso aí. Tudo bem, então, meninos e meninas? Os Sim. meninos são muito quietinhos hoje. Isso é medo. Você acha que nós vamos contrariar vocês? Está brincando? Por quê? Mas eu estou tão bem hoje, Sidney. Eu estou até com a medalha de Gondor hoje, olha. Né? Só para quem assiste sabe o que eu estou falando. Mas tá bom, gente. Então tá bom. Já que vocês não têm mais nada para perguntar, a gente vai encerrando, né, Miriam? Tudo Sim. bem? Tudo bem. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Eu Eliane, que você fica um pouquinho agradeço aí? a todos vocês, a presença de vocês, tá bom?